Fica em Fique em casa! casa. Fica em casa! Baseado em neuras reais. Hello Brasil, hello Neuroticers! Começa mais um episódio do Baseado em Neuras Reais. Como vocês puderam ouvir nesta belíssima vinheta que foi produzida pelos queridos da CG Audio Pro. Bom, hoje a gente começa aqui agradecendo vocês que ouviram o nosso primeiro episódio e que encheram o nosso coração de muita alegria com seus comentários, seus feedbacks, suas curtidinhas e tudo mais. Muito obrigado. Se você ainda não nos conhece, pois então corra nos conhecer nas nossas redes sociais, no Instagram, @neurasreais, ou no Facebook, baseado em Neuras Reais. E falando em neura, bora falar da neura de hoje? Sim, ela que é a neura mais falada e comentada desses tempos atuais. A pandemia. Eu sei. Você não aguenta mais ouvir falar de pandemia. Eu também não aguento mais falar de pandemia, mas neuróticas. Nós estamos inegavelmente vivendo tempos pandecudos ainda, pois então é preciso ainda ser falado. Eu sou Gabriel Lohan e aqui sempre comigo as neuróticas da linha de frente do meu coração. Mariana Monte. Oi, pandêmicos. E a querida, maravilhosa Giovana Gabriel. Oi. Oi. E é isso, pessoal. Estamos nessa pandemia louca. 5 meses, quase 6. E aí, Gi? Qual é o seu status pandêmico? O que você tem para falar nesse comecinho? Quer contar um pouquinho como tem sido a pandemia para você? Então, o meu status é exatamente esse de eu não aguento mais falar de pandemia e ao mesmo tempo a gente continua precisando falar sobre isso, né? Porque eu lembro bem no começo, uma semana antes do carnaval, eu fui para Santos, né? Para trabalhar lá, porque o carnaval é uma semana antes. E a gente ficou no hotel que tinha chineses, e os chineses estavam de máscara. E isso foi muito marcante para mim, porque eu vi aquilo e eu dei risada. Falei, nossa, o povo de máscara e tal. Naquele momento, uma semana só antes do carnaval, era muito distante, era uma realidade muito distante, que estava ouvindo falar sobre isso e assim, naquele papo de que a China tinha criado aquilo, não sei o quê. E aí eu lembro que o coordenador falou assim, ele estava todo preocupado. Eu falei, por que você tá nervoso? Você tá com medo do corona? Ele falou, uai, você não tá? Eu falei, eu não. Tava muito. E eu lembro que a nossa última atividade também na casa foi dia 15 de março. E naquela semana a gente estava ensaiando o Pequeno Príncipe e o Marcos foi o primeiro que falou: eu não vou mais para os ensaios porque eu preciso me resguardar, eu tô no grupo de risco. E a gente achou um exagero, falou assim: nossa, o Marcos não vai mais participar do ensaio, e agora, né? Tipo, que desnecessário. No domingo da mesma semana, a gente teve que fechar o espaço, foi a nossa última atividade. E aí eu percebi, caiu a ficha, sabe? Nossa, eu lembro muito disso, que daí eu comecei a ficar com muito medo. E aí eu tive assim, um pouco da sorte, eu acho que foi muito positivo, o fato dos meus pais também estarem na mesma preocupação. Então, assim, a gente conseguiu criar um grupo, assim, um grupo de apoio, assim, que seguro, sabe? Que a gente se apoiou e tava todo mundo com o mesmo medo. Aí foi quando a gente começou a cortar todas as saídas e comecei a comprar coisas pela internet, tudo que chega a gente desinfeta, toma, se precisar sair, não tiver outro jeito, já toma banho correndo a hora que chegar, desinfeta todo mundo. E isso foi positivo, porque muitas pessoas têm essa experiência de que dentro do ambiente de casa, onde você deveria se sentir seguro, você fica, na verdade, com medo porque o outro não respeita esse espaço, né? Então, eu
não vejo. O que mais me incomodou nessa pandemia foi a questão de exacerbar assim, o individualismo. Sendo que a pandemia era justamente a oportunidade da gente aprender a pensar no outro e de forma coletiva. Eu acho que essa foi a minha maior frustração. Agora, eu acho que tudo isso, toda essa estruturação do seu núcleo, são coisas que já que se fala todos os dias desde que começou isso, né? A gente fala muito disso e, enfim, e mesmo assim foi tudo crescendo, foi tudo, né, tomando uma proporção enorme do jeito que tá. E também, à medida que isso foi crescendo, foi havendo uma naturalização da pandemia, né, Mari? Como você acha que a gente chegou nesse ponto, assim? Eu acho, assim, que no começo da pandemia a gente estava bastante assustado, né? Quando a gente estava falando que ela viu no hotel os chineses, eu lembrei que a gente foi na manifestação de 8 de março. E como aquilo já foi muito irresponsável. Eu lembro que quando a gente começou a ter notícia, eu e a minha mãe, a gente sentou na frente da televisão e parecia que a gente estava assistindo, né, uma grande catástrofe mesmo, né? E a gente ficou muito na pira, assim, umas 2 semanas acelerada, né? E porque a gente é assim aqui, a gente sofre até o talo, desproporcionalmente, mas depois dá uma melhorada. Então a gente começou a lidar com a situação de uma maneira mais consciente depois. Mas o que eu percebo que é um pouco disso, sabe? As pessoas ficaram muito assustadas e aí as informações começaram a ser, né? Elas começaram a ser desqualificadas, enfim. E a pandemia mal cuidada. E agora eu acho que a gente chegou num ponto que me incomoda, mas é que as pessoas, elas precisam trabalhar, porque está tudo abrindo, né? Então, eu, por exemplo, estou trabalhando já faz uns 4 meses, eu acho. Na minha casa ninguém parou, mas a gente estava tomando muito cuidado. Mas agora que o comércio está abrindo, os outros lugares estão abrindo, né? Enfim, a gente fica muito nesse impasse de que como que eu posso trabalhar e gerar dinheiros e alimentar a economia e não posso ver o meu amigo no final de semana? Por que que eu posso produzir, mas eu não posso me divertir? E embora eu acho que não seja justo, eu acho que a gente deveria ter ficado quietinho em casa lá há 5 meses atrás, eu acho que as pessoas que questionam essa lógica, elas não estão totalmente erradas. Por que que eu posso produzir e eu não posso me divertir? E embora eu tenha consciência de que se eu pegar o corona eu vou provavelmente matar alguém na minha casa, eu também me pego questionando isso, né? Quando eu vejo a rua lotada, eu fico, putz, isso daqui não vai passar nunca. Até quando eu vou ficar trancada na minha casa? Eu não sei, eu não tenho uma resposta para dizer o porquê eu acho que tá assim, sabe? Eu acho que é uma pergunta muito difícil a sua. Eu não sei como chegou até agora, mas eu acho que a gente foi banalizando, foi normalizando, sabe? Eu acho que também isso vem como um resultado de uma estrutura política que a gente vive, da total falta de... A gente está totalmente desamparado, né, gente? Então, todas essas questões de sobrevivência, claro, também pontuando que estou falando de um lugar de privilégio, enfim, e que com o total desamparo de políticas públicas, não existe saída, né? Então, esse questionamento de por que eu posso produzir e não ter prazer fica mais latente quando você não tem o mínimo de respaldo para você sobreviver, né? Que você é obrigado a se expor contra alguma coisa que é maior do que tudo isso. Deixa eu contar uma situação que aconteceu bem no começo lá. Acho que teve uma onda de frio em maio, mais ou menos, por aí. O meu irmão mudou para casa, né? Então ele não morava aqui, logo não tínhamos coberta para toda essa demanda, assim, né? Então eu precisei sair comprar.
porque era imediata, eu não podia esperar a internet. E aí eu fui até a loja, não entrei, fiquei na porta e fiz o pedido e comprei as mantas, os cobertores que eu queria. Mas eu olhei para a loja estava cheia. E aí aí conversando em casa, a minha mãe falou um negócio assim, fez muito sentido. Ela falou: "Você não tem filho, você não sabe o que é isso. Entrar o frio e as roupas ficarem na canela e o seu filho não ter roupa de frio." Essas pessoas, elas estão desesperadas nas lojas, indo atrás de roupa de frio, porque de um ano para o outro, já era. E aí eu fiquei pensando, porra, é verdade, né? Será que todo mundo tem o mesmo acesso que eu? Às mesmas informações? A forma de compra? Eu acho que tudo isso dialoga muito com desigualdade, sabe? Igualdade. Exato. É um exemplo bem tosco, mas que eu acho que caracteriza um pouco sobre isso, sabe? Sobre como a desigualdade, ela atravessa as pessoas, né? Eu concordo. Um porém só é que justamente por sermos uma nação tão desigual, e isso afeta de forma material e também informação e tudo mais, é que o governo deveria ser mais responsável, né? Exato. Justamente por isso, porque é nesses momentos que a gente precisa de um governo responsável e que vá atender e minimizar pelo menos essas desigualdades. Na minha casa, que a gente não parou de trabalhar, eu tô com 31, minha mãe com 54, então a gente se relaciona de uma outra forma. O meu irmão, embora ele se esforce muito, é muito mais difícil para ele com 23. Mais jovem, né? E aí ele traz esse questionamento e fala: a chance de eu pegar isso no meu trabalho, atender no público, é muito maior. Por que que eu não vou ver a minha namorada? E aí chega uma hora que você fala: porra, entendeu? Será que esse questionamento não é válido de pensar? A linha de Eu raciocínio. entendo esse raciocínio e eu concordo, eu compreendo. Eu só não compreendo quando eu olho e realmente vejo, não tem necessidade você tá fazendo, porque Eu você acho tá que dando foda-se mesmo. eu acho que tem dois caminhos aí para essas pessoas que não conseguem respeitar, que elas têm a informação e elas não, mesmo assim elas escolhem não fazer. Eu acho que uma é também sobre desigualdade, é esse lugar de privilégio, sabe? De achar que está acima do bem, do mal, do certo e do errado. Porque, no fim das contas, elas vão ter acesso à saúde, elas vão ter acesso ao médico do convênio, na UTI, se precisar, né? E a gente sabe que existem essas diferenças de acesso à saúde e tudo mais. E outra coisa, eu acho que é sobre uma é a desigualdade e a outra é esse egoísmo, sabe? Da classe média que acha que é classe alta. Sim. Sabe? Que eles acham que eles são burguês e eles não entendem que eles são proletariado também, né? Que eles não estão próximo da camada de cima, eles estão de baixo, né? Uma prepotência, né? Porque, porra, meu, o que faz uma pessoa furar a quarentena para transar? Sabe? Para mim isso é inadmissível. Eu fico muito indignado porque eu acho que a pandemia ela veio e ela esgarçou toda essa desigualdade que já estava mais do que escancarada, mas chegou num nível assim de esgarçamento que é inegável, né? Daí vem um movimento que poderia ser transformador, né? Que era um momento para se transformar e fazer um movimento contrário ao do individualismo. O movimento foi justamente o inverso. E daí eu fico indignado, porque a gente vive, claro, né, nesse sistema que depende do trabalho e tem que trabalhar, né? Não tem como. E daí entra na questão do que é necessidade, sabe? E do que é realmente, assim, o meu indivíduo, sabe? O que é uma questão coletiva e o que é uma questão individual. Eu sei que, tipo, seu irmão ou todas as pessoas do mundo estão mais expostas no trabalho do que indo encontrar tal pessoa. Mas se todo mundo for pensar nessa lógica, é só uma rede que aumenta, que aumenta, que aumenta, porque vai visitar uma namorada que também está trabalhando com um monte de gente. Enfim,
não tem lógica, na verdade, né? Então, mas Tanto para que, mim, tipo, a lógica não está em trabalhar. Eu acho que não questionar está em trabalhar, exatamente. porque quando você questiona que eu posso trabalhar, mas eu não posso me divertir, eu acho esse questionamento válido. Mas eu acho que o que está errado é a gente ter que trabalhar. Se a gente não tivesse trabalhado lá atrás para servir a interesses questionáveis, a gente não estaria nesse ponto. Eu acho que a discussão é um pé para trás, entendeu? Esses Totalmente. questionamentos e o litoral cheio é só consequência de todo esse descuido, de toda essa negligência, esse genocídio, enfim, ponham o nome que quiser, mas o passo está atrás, sabe? A gente foi Mas você... forçado a sair de casa, né? Colocado Forçado. na rua à força, e aí a gente está cansado, entendeu? Porque, assim, nós temos relações privilegiadas nas nossas casas. Eu tenho o prazer de voltar para minha casa porque eu me dou bem com as pessoas que estão na minha casa. Mas a maioria das pessoas não é assim. Morar junto é briga, é luta e não é gostoso, né? E aí eu entendo porque a pessoa tem um ciricutico e o fogo no rabo de não suportar ficar dentro de casa. Porque é insuportável mesmo, né? O povo Não tá deveria ser, separando né? Aí já é outra questão, é outro tema, sobre mas diálogo, sobre sim, compreensão, né? é uma Enfim. pena, né? Mas vocês conseguem enxergar também que, tipo, numa grande maioria, de uma consciência da maioria, não foi olhado o pé para trás, e sim, tipo, o que eu vou fazer com o meu pé para frente? Quando você fala assim, por que que eu fui forçado a trabalhar? Não gerou um questionamento em relação à estrutura que a gente vive, nem uma cobrança em relação a isso. Mas a Mas gente não tem consciência de classe. A gente não não tem. E tem assim, ó, consciência de o classe. que acontece, né? Se você não é. Eu não gostaria de entrar nesse lugar porque eu acho que a gente fica muito exposto. Mas o que eu acho é assim, ó, se você nasceu e não teve uma educação política, você é de direita. E ponto. O nosso sistema educacional, ele faz que a gente esteja nessa posição, né? Porque quando se fala em distribuição de renda, em programa social, é coisa de vagabundo. Então, eu acho que assim, o problema nosso. Inclusive, o auxílio foi combatido com esse discurso, né? A gente não quer ajuda do governo, a gente quer poder trabalhar, porque eu não quero depender de governo. Então, e aí, assim, quando a gente pensa, eu acho que nós crescemos, assim, a nossa geração cresceu num lugar muito interessante de não ter contato com a realidade do jeito que ela se apresenta, sabe? A gente cresceu em um governo progressista, embora tenha N críticas, mas sim, era um governo progressista. A gente teve contato com outras coisas e em um momento a gente virou a chave. Agora está esgarçado porque as desigualdades e todos os preconceitos, eles tiveram aval para ser mostrado, né? E com a pandemia, isso está sangrando. E depois que sangrou, está saindo merda. E depois que sair a merda, eu não sei o que mais vai sair, mas assim, continua saindo só desgraça dessa bosta. Mas isso é a nossa sociedade, ela sempre foi assim. Tem um capítulo da nossa história que a gente teve uma epidemia de meningite. E a ditadura, ela acobertou tudo isso e morreu muita gente de meningite. E passaram o pano, né? Gente, quando tinha aldeia, né, indígena mais aldeia, o governo jogava roupa com sarampo na aldeia para matar o povo indígena. Exato. Então, assim, não é nada novo. Eu acho que no fim das contas a gente que é ingênuo, entendeu? Com certeza a gente achou que poderia Não, ser diferente, na não verdade. Então, eu acho que é um pouco disso, entendeu? Não dá para esperar do trabalhador que ganha um salário mínimo por mês, ele e a esposa, um salário cada um, tem 3 filhos para sustentar, que ele vai ter consciência de classe. Não. Você tá entendendo? Se esse cara tiver, ele é uma flor que nasceu no asfalto. Porque o mundo e o próprio país e os governantes e todos, né? Nós, inclusive, às vezes, estamos contra esse movimento
para que ele olhe para essas coisas, para que ele desenvolva essa consciência, sabe? Eu não sei, de repente tô falando um monte de merda, mas para mim faz muito sentido isso. Então, Mari, eu acho que o que você disse faz total sentido. Eu tô num lugar anestesiado, inclusive de reflexão, porque eu acho que isso foi tão na ferida, assim, a todo momento, a cada foto que você vê, a cada aglomeração que você vê, a cada gesto, tipo, de um amigo seu, de um parente, ou de ações coletivas mesmo, né? Como o que a gente está vivendo agora, nesse momento, por exemplo, das praias cheias, os bares cheios, enfim. Assim, sabe, quando você já cansou de apanhar e você só tá assim... E o porquê, né? Que a gente... Ai, é um peso muito pesado de se carregar quando você tá desse lado de cá, né? De se preservando com uma postura correta frente a isso. E a gente já começou a entrar numa fase de aprender a conviver com o vírus. Eu acho que a sociedade não vai mais esperar vacina. Essa fase de esperar vacina a gente já passou. Agora a gente entra numa fase assim, ele existe e a gente precisa se cuidar, mas a gente pode continuar a viver. A gente pode voltar a viver o tal do novo normal e continuar a vida coexistindo. O novo normal é o caralho, né? Uma hipocrisia, porque é o velho normal num novo contexto só, né? Tipo de pandemia, mas a normalidade tá aí, né, gente? Não, a velha normalidade com máscara. Imagina esse calor do caralho que vai fazer esse ano, né? Porque embora o aquecimento global não exista, não teve inverno. Não existe... Vocês tiveram inverno? Não existe aquecimento, não existe corona, não existe nada. Nada que exige uma mudança coletiva, não existe. Mas eu acho que é isso. Eu tava ouvindo você falar de uma maneira sofrida, né, Gabi? E eu tava pensando sobre isso, sabe? Tipo assim, ó, na sua casa, tem gente que sai de maneira irresponsável e você tá fazendo tudo certo? Na prática, o que funciona? O que significa isso? Sabe? Porque no fim das contas, se a pessoa ficar zanzando pra baixo e pra cima, ela vai levar doença na sua casa. E aí todo esse resguardo, todo esse ódio, toda essa questão, tipo, você perdeu, entendeu? Você tomou no cu de 2 vezes. Porque você se privou, porque você passou raiva e porque você tá doente. Eu acho que esse momento já passou, sabe? Eu não acho que a gente tem que voltar à normalidade. Mas as regras que estão colocadas na mesa agora tem que levar a gente para um outro lugar de reflexão. Eu sei qual é esse lugar? É claro que não. Se eu soubesse, né? É a pergunta que vale R$1 milhão. Muitos milhões. Mas eu acho que é isso. Então, o que eu deliberei para mim? Tem coisa que eu não vou conseguir lidar. Tem coisa que eu não vou conseguir mudar. Se falar adiantasse, já teria surtido efeito, porque eu falei pra caralho. Uhum. Agora eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é cuidar de mim e, na medida do possível, dos meus. Eu consigo controlar, porque eu acho que é sobre isso também. É como a gente tem essas necessidades de controle. E, no fim das contas, as coisas não estão sob nosso controle. Especialmente a pandemia. Cada vez menos, né? Cada vez menos. E é um conformismo que me irrita, que eu odeio. Mas assim, a hora de bater na tecla de ficar em casa, acho que já passou, entendeu? Agora é uma roleta russa, gente. É isso. Gosto, não gosto. Fico angustiada pra caralho. Mas vocês veem outra saída? É a roleta russa. Roleta russa. Eu já entrei nessa postura de não falar mais já faz um tempo aqui, sabe? Com Mas as você pessoas sofre? que eu convivo. Eu sofria muito mais. Assim. Agora eu já aceito um pouco. Aceito que eu só tenho controle sobre o meu indivíduo, sobre as minhas escolhas e a minha decisão. Mas se alguém da sua casa for lá e pegar, no fim das contas... Foda-se minha consciência. Foda-se sua consciência, vai ficar doente, entendeu? Eu acho que esse é o nó existencial dessa merda toda, entendeu? Na vida prática,
não sei o quanto isso resolve, sabe? Eu acho que é mais uma questão de postura e de ideologia mesmo, assim, né? Do meu lugar, eu não consigo aceitar que com todos os privilégios que eu tenho, eu vou ter o direito de fazer minimamente, que seja, sei lá, dar uma caminhada com um amigo que eu não vejo há muito tempo. Tipo, não tenho esse direito, sabe? Tem pessoas morrendo, tem pessoas em situações... Tem pessoas que não... sem condição de trabalho, sem saber se vai conseguir colocar comida na mesa. Como que eu, cheio de coisa aqui, vou sair de casa, entendeu? Que seja pra falar oi, Gi, tudo bem? Ai, tô com saudade, vim aqui rapidinho falar com você. Eu não tenho esse direito, entendeu? Eu tenho que muito trabalhar isso, porque eu não tenho controle sobre o outro, entendeu? Isso só faz mal pra mim, porque as pessoas estão... E ao mesmo tempo, Gabi, a gente cansou de dizer isso. É esse o ponto. Cansou. A gente cansou. E aqui a gente tá falando de novo as mesmas coisas para as mesmas pessoas, né? E é muito triste, porque a impressão que eu tenho, eu já falei isso várias vezes, é que eu tô jogando resta um nessa pandemia. Quem vai ser? Sabe? Tipo... E não é resta um de quem pegou, é resta um de quem conseguiu sustentar mediante os privilégios que tem essa postura, sabe? De saber discernir o que é a necessidade e o que é uma ação para o meu individual. Por mais que todas essas questões impliquem, sabe, Mari? De tipo, por que eu posso trabalhar e eu não posso fazer isso? Foda-se, entendeu? Não é sobre isso agora. Mas sabe o que eu penso sobre isso também? O que eu sinto é que eu, por exemplo, saio para trabalhar também. E da mesma forma que eu tenho pessoas lá que viajam para fazer reuniões, vão para outras cidades. Tem pessoas que estão frequentando academia. Tem pessoas que veem o namorado, por exemplo. Aí eu não sei o que o namorado dessa pessoa faz. Então, assim, se alguém ali pegar, eu vou passar para os meus pais. Então, se eu tô correndo esse risco no trabalho, qual é o risco real de eu chamar vocês aqui na minha casa e a gente sentar junto ali, só nós três, e tomar uma cerveja pra gente se ver? Não é igual. Mas o trabalho é uma necessidade, eu não tenho escolha. Eu tô precisando, eu preciso trabalhar. Eu pensar em chamar vocês aqui em casa não me deixa bem. Eu não fico, eu fico aflita, eu não vou me sentir bem, entendeu? Mesmo sabendo que o risco é igual, que provavelmente não vai acontecer, que a gente pode tomar cuidados e que vai ficar tudo bem, eu não consigo. Mas é o porquê, né, amiga? Que me deixa aflita. Então, mas eu acho que assim, ó, eu também não ficaria nesse lugar feliz. Na verdade, se você me convidasse, eu não iria. Eu falar, Giovana, o que aconteceu com você, Giovana? Você tá com o propósito torto, né? Mas assim, eu acho que se relaciona um pouco com o nosso primeiro episódio, sobre olhar para as suas coisas. Né? É mais fácil sair da minha casa, ir lá encher o pote com meus amigos e falar merda, do que eu olhar para as minhas coisas. Por que é tão angustiante ficar em casa? Por que mesmo com o privilégio... Sabe que eu usei um exemplo bem tosco ontem com uma pessoa? Vocês lembram daquele filme Piratas do Caribe? O primeiro deles, né, que ele... o capitão, ele rouba aquele tesouro, ele é amaldiçoado e tal. E aí eles ficam zumbis, né? Há 10 anos navegando como zumbis, daí tem a lua e sob o luar eles acabam virando zumbis. Tem uma fala do capitão que tá zumbi, que ele fala uma coisa que eu acho genial num filme de Sessão da Tarde. Ele fala assim, quanto mais a gente usufruía desse dinheiro, menos a gente sentia o gosto da comida, dos prazeres físicos, das nossas necessidades serão saciadas. E aí, assim, ele tá com uma maçã verde na mão e ele não sente o gosto dela. Então, ele joga ela longe. Eu acho isso tão maravilhoso, sabe? Tão esdrúxulo esse exemplo, mas ao mesmo tão foda. Porque eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente tem todas essas questões que a gente não consegue valorizar. É a mesma coisa que você comer a sua comida preferida todo dia. Vai chegar uma hora que ela não vai mais ter o mesmo sabor, sabe? Eu acho que essas pessoas que não têm esse ato reflexivo, que não olham para si, para suas dificuldades, etc., elas
ligam nesse piloto automático, sabe? E as coisas perdem o sabor, perdem a essência, perdem a necessidade, perdem a importância mesmo. E aí, às vezes, eu fico, tomara que pegue coronavírus e fique bem fodido na hora da raiva. Mas também tá errado, né? Capaz da gente pegar antes dessa gente. É. Aí eu vou ficar muito brava também. E assim, né? Eu tava vendo uma notícia que o PIB caiu quase 10%. Então, assim, a gente ficou em casa torto, não fez direito, o PIB caiu do mesmo jeito, e o que segurou foi os R$ 600. Imagina como vai ficar isso agora, que até o fim do ano vai ser 300. Vocês acham que tá ruim? Vai piorar muito mais. R$ 300 pro povo, né, galera? Mas o cartão corporativo do queridinho Jair Bolsonaro dobrou em relação aos últimos 5 anos, né? Os gastos. 3,7 milhões das tantas grandes contradições, né, da pandemia. Né? No dia que ele diminuiu o valor para a população, para os trabalhadores informais, saiu a notícia do cartãozinho corporativo, que dobrou em relação aos 5 anos. Mas é isso. Eu queria trazer um ponto. A gente conversou sobre tentar levar o nosso olhar para outras realidades, no sentido de e tentar entender um pouco o movimento dessas pessoas, por exemplo, em relação a se eu posso trabalhar, por que eu não posso sair, enfim. Tipo, eu estou aqui sem trabalhar desde o começo da pandemia e estou dentro de casa sem sair. A Gi teve essa fase e agora começou a trabalhar fora, já está convivendo no trabalho fora. E a Mari também, já antes da Gi, né? Mas também teve essa fase de ficar em casa. Queria saber o que para vocês, porque eu tenho muita dificuldade de, apesar de saber que as pessoas estão com outro prisma, justamente pela condição de trabalhar fora, com outro olhar para a pandemia, porque são olhares diferentes de quem está dentro de casa sempre e quem está enfrentando o trabalho, porque eu não consigo ainda trabalhar essa diferença. Por mais que eu saiba que é diferente, eu tô num lugar que eu não vivi isso, entendeu? Comigo mudou um pouco, porque eu tava como você, assim, eu realmente não saía de casa. Era muito, muito, muito raro quando não tinha outro jeito. E foram meses, assim. E eu ouvi as pessoas falando, nossa, o comércio tá cheio de gente na rua. Tal lugar já tem gente, tal lugar tem gente, não sei o quê. Mas eu não conseguia ter essa noção. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro, o primeiro dia eu estava muito assustada, eu estava com muito medo. Eu não tirei a máscara o dia inteiro. E eu sempre levo um álcool na bolsa, né? Então eu ficava espirrando toda hora, assim. Mas eu vi o comportamento das pessoas mais flexível. Isso também me assustou um pouco no primeiro dia. Mas agora já está naturalizado. Então, eu já não estranho mais o comportamento. Antes eu também chegava em casa, eu ia correndo pro banheiro, tirava tudo e já tomava banho e desinfectava. Hoje tem dias que eu chego, a única coisa, eu tiro o sapato, desinfecto, espirro na bolsa, no celular, no sapato e troco de roupa, mas de uma forma mais simples também, não é tão neurótica como era nos primeiros dias. Eu sinto que é esse movimento do dia a dia, da gente ter essas obrigações, essa preocupação a gente ocupa a cabeça de uma forma que a gente acaba se acostumando mesmo com o fato. Imagina quem tá isso desde sempre, né? Exatamente, não teve esse momento de reflexão. Mas difícil sustentar realmente, né? Eu acredito. Pra mim, eu entrei naquela pira louca, né? Pira louca! Parecia que eu tava tendo um ataque zumbi na televisão e o zumbi tava batendo na porta da minha casa e ia comer meu cérebro 10 segundos depois. Sim, eu também. E aí, assim, eu fiquei
a pira louca. Mas você foi comprar um monte de pacote de papel higiênico? Não, mas a gente fez uma compra mais generosa. Mas eu fiquei na pira, assim. E aí a gente é pobre, nem tem dinheiro pra comprar um monte de comida, assim. Então não tinha essa opção, né? Mas a gente ficou muito na pira. Então, tipo assim, a gente falava com o meu irmão, não pede a conta do trabalho. Não, porque aquele lugar é muito perigoso, então você tem que sair do trabalho. Nós deixamos ele louco, louco. Mas aí, assim, começamos a fazer home office, e aí eu tava na pira, fiz um monte de tapete de crochê. Um monte de tapete. A minha breguice foi alcançada com sucesso, porque eu fiz um caminhão de tapete de crochê. Aí chegou uma hora que não fazia mais sentido, aí eu falei, acho que eu vou começar a fazer ponto cruz, então, né? Mas aí não deu tempo, porque eu tive que voltar a trabalhar. Porque eu falava aqui em casa, eu falava, olha, vocês estão saindo de casa e eu tô ficando aqui. A minha vida é andar nesses metros quadrados da casa. Eu não tô mais aguentando. Então eu sofri. Aí quando eu saía, eu sofria porque eu tava na rua, entendeu? E aí eu sofria pra caralho pra estar na rua. Porque falava, não, o coronga vai me pegar em qualquer esquina. Se eu não encontrar uma pessoa, o coronga vai me pegar. Só que daí depois de um tempo, eu fui vendo que o coronga não pegava, né? Não me pegou até agora. E aí, você vai relaxando, entendeu? Então, assim, eu já não ficava pelada na arinha de casa, entendeu? Eu comecei a ficar de roupa, eu só tiro tênis, aí a minha cachorra fica virada no giraia, tem que passear, então a gente passeia. É lógico que se eu vejo uma pessoa de um lado, do mesmo lado da rua que eu já corro para outra calçada. Mas assim, gente, eu vou ser sincera, porque eu não tenho motivo para mentir. Tô mais relaxada. Aí teve a suspeita de uma moça do meu trabalho estar. Aí eu entrei na pira de novo. Nossa, aí eu falei, o coronga bateu na porta, agora é real. Fodeu. Mas não era também, entendeu? E outra, eu sinto que a minha maior preocupação não é nem sou eu, são os meus pais. Meu medo são os meus pais. Então, eu sinto que se não fosse por eles, se eu, sei lá, morar sozinha, eu já tinha relaxado muito mais também. Porque eu ainda me seguro e eu tento prestar atenção em detalhes e me segurar muito por conta deles, assim, por medo, sabe? E também para respeitar o espaço que eles tanto se cuidam, não vou eu, sim, porque tô na rua trabalhando, não vou me cuidar e trazer algo para eles. Né? Então, assim, no começo a gente teve muito estresse aqui em casa, por conta de pessoas que atravessaram as nossas vidas, assim, com problemas que nos afetavam, que, né, enfim, que a gente ficou muito exposto. A gente foi no olho do furacão lá, fazer um oizinho pro coronga. Então, aquilo foi muito estressante. Hoje eu temo muito pela minha mãe e pelo meu irmão, porque ele fuma que nem uma caipora. Mas eu entendi que não tá no meu controle, entendeu? É diferente da situação da sua casa. Que a chance real de levar o coronga para casa é você e os seus irmãos. Aqui a gente tá todo mundo na roleta russa. Entendeu? Então não tá no meu controle. Eu me desobriguei de assumir essa responsabilidade sozinha, porque ela não é só minha. A responsabilidade tem um nome, sobrenome, apelido. É o demônio, Jair Bolsonaro. Vulgo Biruliro. Que não cuidou dessa merda direito do começo, que banalizou. Gente, assim... Eu lembrei de um outro episódio também, gente. Fala, vocês amor. lembram o dia que teve festinha no vizinho? E Sim. aí eu tirei foto e joguei no Amparo Conectado e foi cancelado no Amparo Conectado. Gente, o pessoal me linchou no Facebook dizendo que eu tava com inveja, que eu queria ter sido convidada pra festa, que eu tava cuidando da vida dos outros. Nossa, choveu comentário nesse sentido. E isso faz tempo já. As pessoas já estavam nesse movimento de, assim, eu não tô... Elas não... Inclusive, naquele momento, a gente tinha menos casos ainda em Amparo. E a gente entende assim, nossa, quando começar a chegar perto, essas pessoas vão entender. Chegou perto, as pessoas não entenderam do mesmo jeito. Mediante a tudo isso
panorama de onde viemos e como chegamos até aqui, eu queria dividir com vocês um sentimento assim, em relação a esse pós-corona, se um dia ele chegar. Eu me senti que eu fui muito afetado, que eu tô muito afetado, assim, sabe, pelo contexto geral. Olhar para o pós-corona também me traz muita ansiedade, assim, se eu paro para olhar para isso. É que eu exercito todo dia de, tipo, não olhar para futuro nenhum. Eu olho para cumprir o meu dia. Esse é o exercício que eu faço todos os dias. Eu acordo, eu vou cumprir. Tanto que eu tô mais numa rotina agora do que antes na minha vida, porque eu não suporto rotina. Mas eu me obriguei a me colocar numa rotina, a gostar para eu conseguir cumprir um dia e não entrar numa pira de pensar no amanhã, porque zero perspectivas, nós sabemos, né? Para olhar para tudo isso que acontece agora, da relação com as pessoas com o contexto da pandemia, eu não sinto vontade de encontrar pessoas, gente. Eu tava com esse sentimento, uma ansiedade, eu tinha vontade de chorar, eu chorava, e eu falei assim, o que vai ser da vida depois? Eu tava muito nervosa um pouco antes, e por isso que, nossa, gente, é outro tema também, o jovem místico, né? Mas parece assim que, de alguma forma, esse trabalho veio para me acalmar. Quando é que eu acho que te traz um senso de uma de segurança, realidade, né? alguma coisa assim, tipo de não tá tudo incerto, sabe? Algum norte existe, mas eu também sinto essa falta de vontade de ver pessoas. Eu não quero ver pessoas, sabe? Tô num estágio tão desgostoso assim em relação à humanidade que eu não quero ver ninguém. Eu falei que vai passar a pandemia, eu vou querer continuar trancado em casa. Assim, eu quero encher o cu de cerveja, cair pra rua. A hora que sair a vacina, pode custar o dinheiro que for. Eu vou atrás dessa porra dessa vacina e vou dar o meu bumbumzinho, passei esse pecado, porque eu não aguento mais. Eu quero ir pro boteco, eu quero tirar a máscara, eu quero dar aquele PT delícia, que não faz parte da minha rotina mais, mas eu quero. Eu não quero encontrar com fura quarentena. Eu quero encontrar com vocês pra gente dar um PT, nem que seja na porta de casa, pra gente rir, chorar e encher o cu de cachaça. Porque até se eu beber e encontrar com essas pessoas que furaram, não vai dar bom. Eu vou falar, o que você tá comemorando aqui? Sai daqui! Não fez nada certo o dia inteiro. Foge, não vem perto de mim. Some daqui. Eu vou fazer isso. Com toda essa raiva que eu senti agora. De verdade. Então, eu acho que é isso. Embarcando nesse tema pós-corona, pra gente encerrar, o que vocês vão querer fazer? A primeira coisa que vocês vão querer fazer depois de tomarem a picadinha na bunda? Abraçar você. Oh. Ah, que linda! Meu Deus do céu! Chorei, Brasil! O que você vai fazer, Gabriel, depois que você levar a picadinha na bunda? Claro, né? Mas a imagem que eu tenho que eu tenho muita vontade é ir pra praia. Assim, no sentido que eu acho que é ter sentir esse sopro de liberdade comum da imensidão do mar, assim, sabe? Tipo, porque eu quero ter essa sensação da amplidão, essa amplitude da liberdade. No Rio? Sabe? Pode ser em qualquer lugar que tem uma praia. Só quero olhar, sentir o vento, assim, e olhar para a vastidão do mundo. E você, Mari, vai querer encher o cu de cerveja e dançar um pagode. Com vocês, é claro, né? Na verdade, gente, o Rio tem tudo isso que todo mundo quer. O rolê tá pronto já. Tá. Picadinha na bunda, viagem. Acabou, fechou o rolê. Gente, eu acho que é isso, né? Como bem sabemos, não tem solução pronta, nada disso é fácil. Vai continuar difícil, que talvez piore. Reza pra picadinha na bunda chegar logo. Bom, então, se vocês conseguiram chegar aqui até agora, aguentaram todas essas lamúrias
doloridas e sofridas desses neuróticos que vos falam. A gente só tem a agradecer, mandar aquele beijo gostoso à distância e dizer que da próxima a gente vai escolher um tema menos sofrido. Mas neura é sobre isso, né, gente? É sobre tomar no cu na vida. Não tem só neura gostosinha. Baseado em neuras reais.